Eu quero conversar com você sobre dois assuntos antes da gente encerrar, que é essa questão dos armamentos aqui no país, né? A gente tem essa notícia, inclusive divulgada pelo portal UOL, de Flávio Bolsonaro, assim, podendo ter interferido ali numa compra feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, tendo assim dado prioridade para uma empresa gigante da indústria bélica. E a gente tem, por conta dessas flexibilizações do governo Bolsonaro, de porte, de posse de armamento, a gente vem descobrindo que isso às vezes está sendo desviado para chegar na mão do crime organizado. Você faz alguma relação dessas flexibilizações do que o governo Bolsonaro tem feito com um possível questionamento de resultado de eleições em 2022? Já ouvi muita gente falando sobre esse risco de um episódio Capitólio se repetir aqui no Brasil, com questionamentos em relação ao resultado das urnas. Bolsonaro teve ali um período em que questionou muito a questão das urnas eletrônicas, né? Você acha que há risco de questionamento em relação a resultados? Olha, a chance do presidente da República fazer alguma coisa que nem o Trump fez na eleição, né, do ano retrasado, né, depois eleito para o ano passado, é grande, né, é muito grande, na verdade. Né. Tem muita gente que acha que não, mas eu acho que sim. Né. E não acho nem pelas pessoas, mas ele não levaria. Eu acho difícil ele levar uma sublevação dessa, sabe? Tipo uma tentativa de golpe. Mas ele não precisa, é que nem o Trump. O Trump não precisava levar. Ele precisava fazer todo aquele circo para incutir na cabeça dos seguidores dele, dos republicanos, uma dúvida razoável. Hoje, uma parcela significativa da população norte-americana acha que o Biden ganhou roubado, exatamente, é claro, minoria, mas ainda assim grande, né? Por quê? Por conta de tudo que o Trump fez. Então, por quê? Porque o Trump quer voltar daqui a 3 anos. Ele quer voltar presidente daqui a 3 anos. Então, o Bolsonaro pode fazer a mesma coisa, pode fazer algo não para tomar o poder efetivamente, mas para tentar deslegitimar o governo eleito, de forma a manter sua força política, sua influência política, a garantia de que ele não vá preso, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e pensando num retorno dele no futuro. Né? É claro Mas que, no caso do. com o envolvimento de milícia, talvez, de civis armados ou não? Sim, sim. Não significa, quando eu falo o golpe não dar certo, não significa que não vai ter uma tentativa de golpe. As pessoas até leem as coisas, mas não vai ter tentativa. Não, tentativa é tentativa. Ah, vai morrer gente? Ah, vai. E se o Bolsonaro fizer isso, vai ter sangue correndo na rua. Isso não tem dúvida nenhuma. Existe uma diferença entre ele conseguir concretizar o golpe e ele incitar uma violência tamanha que corra sangue no meio-fio das ruas. Né? Não estou falando que essa situação, esse cenário, ele é definitivo. Não, muita coisa pode acontecer. O fato é que há uma chance, sim, dele incitar os malucos para fazerem algo. Não acho que as Forças Armadas sairiam pró-Bolsonaro, assim, na rua, etc e tal, mas eu não posso falar, eu não acho que oficialmente as polícias militares sairiam. Porém, extraoficialmente, você tem uma entrada muito grande do bolsonarismo nas polícias militares. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública já fez várias pesquisas mostrando que há uma quantidade grande de bolsonaristas raiz na polícia militar, inclusive em cargos de oficiais, no oficialato. Isso significa que você tem policiais militares que podem ir às ruas para fazer um levante, engrossar protesto, ir armado. E aí você soma isso às milícias que Bolsonaro criou através dos seus decretos que facilitou a compra de armas e de munição, que a gente tem visto, inclusive, que significa isso. Nós temos visto pessoas ligadas ao crime organizado no Rio de Janeiro que compraram oficialmente, exatamente usando essas brechas, essas possibilidades de aumento de compra em lei, para poder montar arsenais, né, usando uma pretensa legalidade, e esses arsenais serem fornecidos para o crime organizado. Essas milícias, né, não estou nem falando do crime organizado, o tráfico, eu estou falando das milícias, estou falando de miliciano. Estou falando de policial, bombeiro, todo esse pessoal criminoso que atua dessa forma. E vamos ser sinceros, e vamos lembrar que a relação do governo Bolsonaro com os milicianos é uma relação fraterna. Né? Bolsonaro e os filhos já condecoraram milicianos quando parlamentares. Né? Bolsonaro tinha relação, por exemplo, Bolsonaro é vizinho de miliciano no condomínio Vivendas da Barra. O miliciano, inclusive, vizinho dele, matou a Marielle.
né? Vamos lembrar isso, né? Então, o que acontece? Você está falando que o Bolsonaro matou? Falando nada, tô falando que o vizinho dele matou, né? Ou tô falando o seguinte, que no final das contas, você tem uma relação, e os milicianos também amam o Bolsonaro. Você tem uma parte da polícia militar, uma parte dos milicianos e uma parte dos cidadãos de bem, o pessoal que arma até os dentes, compra um rifle para matar passarinho, né? Esse pessoal, é claro, vai armado às ruas e o Bolsonaro tem incentivado, tem falado, a população tem que se armar para defender a sua liberdade. Traduzindo, a população tem que se armar para me defender. Então, Sim. é claro que esse pessoal vai para as ruas, né? E vai fazer sacanagem, e vai fazer tudo isso mais. Isso sim o Bolsonaro puxar o negócio. Eu acho que é uma chance grande dele puxar. O ponto é que, e é por isso que o PT, é por isso que partidos democráticos têm visto a preocupação de ter uma vitória que seja incontestável, no sentido de que não seja muito próximo, né, contado voto a voto, uma coisa meio Estados Unidos. Para quê? Exatamente para não dar margem para o Bolsonaro botar o barco dele na rua.